Uma outra questão de química do PISM de 2024, PISM 3. Eu peço para você, antes de começar esse vídeo, que você curta esse vídeo. Lá no final, depois da explicação, se você tiver aí alguma dúvida, deixa essas dúvidas nos comentários para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, tá? É uma questão aqui do PISM 3, foi a terceira questão da prova de 2024, a terceira questão de química, tá? Ela fala sobre ali a questão da cinética, né? Vamos entender ali o que essa questão traz. A panela de pressão é comumente empregada para agilizar o cozimento de alimentos. Quando elevada ao fogo, faz com que a temperatura de ebulição da água se eleve acima de 100 graus Celsius devido ao aumento de pressão interna. Com base na teoria da colisão, indique a resposta correta. Bom, vamos lá, gente. Aqui a gente tem uma situação, a gente tem uma panela de pressão, ou seja, um sistema a volume constante. Imagina que a gente está cozinhando, por exemplo, um feijão, tá? E aí, essa panela de pressão, ela tem um aumento de temperatura, né? A gente vai elevar a temperatura ali, aí aqui ainda fala que leva até a ebulição maior que 100 graus Celsius, ok? Beleza. Quando a gente tem um sistema submetido a um aumento de temperatura, né? As moléculas que estão ali, né? A teoria da colisão fala sobre as formas efetivas da gente ter as colisões. A gente, quando aumenta a temperatura, você tem um aumento também de uma outra questão aqui, aumento de temperatura, a gente tem um aumento da energia cinética. Se a gente lembrar um pouquinho lá da física, que a gente normalmente estuda no primeiro ano, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, ou se, esse m é a massa e o v é a velocidade. Então, para que eu tenha aumento de temperatura, eu estou provocando um aumento da agitação, ou seja, da velocidade das moléculas. Consequentemente, eu vou ter ali uma maior agitação delas e uma maior temperatura. Uma coisa desencadeia a outra. O mesmo acontece quando a gente tem um aumento de pressão, né? A gente submete as partículas ali, as moléculazinhas ali, a maior agitação. A gente aumenta a pressão, a gente submete ela a um aumento de temperatura, então a gente vai ter um aumento também da energia cinética. Então, aumentou pressão, aumenta a energia cinética, aumenta a temperatura também. E aqui a gente tem um exemplo de uma transformação, que a gente chama de transformação isovolumétrica, ou seja, o volume é constante. Então, vamos lá para encontrar a alternativa correta. Letra A. Com o aumento da pressão dentro da panela, as colisões entre as moléculas e íons diminuem, fazendo com que o processo de cozimento seja mais rápido. Não diminui, ele aumenta para que o processo de cozimento seja mais rápido. Letra B. A pressão interna da panela diminui. Bom, a gente coloca o alimento na panela de pressão para que a pressão ali dentro aumente junto com o aumento da temperatura, né? A concentração de moléculas e íons aumenta a velocidade das reações químicas envolvidas durante o cozimento. Na verdade, a pressão interna da panela aumenta e o resto ali, a concentração das moléculas e íons aumenta a velocidade da reação, torna-se o processo mais rápido, né? Se a gente não colocasse, por exemplo, o feijão na panela de pressão, a gente demoraria cerca de meio dia ou até um dia para cozinhar o feijão, tá? Então, essa não seria a ideia. Letra C. A superfície de contato dos alimentos durante o cozimento diminui, devido à elevação da pressão, aumentando a velocidade de cozimento dos alimentos. Bom, quando a gente cozinha feijão, no final do processo, a gente pode observar que a superfície de contato ela vai aumentando com o tempo, né? Feijão, pretende-se que no final o alimento ele tenha uma maior superfície de contato. Aqui nessa questão, ele traz o processo como sendo diminuído, o que não acontece, tá bem?
Letra D, a velocidade de cozimento na panela de pressão é maior, pois a energia cinética média das moléculas é maior. A velocidade do cozimento da panela de pressão é maior, pois a energia cinética, falamos disso no início, média das moléculas e íons é maior. Certíssimo, corretíssimo essa questão, essa letra D, tá? É isso, exatamente isso que acontece. Letra E, o aumento da temperatura de ebulição não altera a energia cinética média das moléculas, acelerando o processo de cozimento. Claro que ele interfere, claro que ele aumenta sim, tá bom? Não seria essa a alternativa correta.